Boa noite. Opa, saiu demais. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a este último dia da 16ª Semana da Imagem na Comunicação, encerramento desta edição da Semana da Imagem. Eu sou Sônia Montaño, sou professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação aqui da Unicinos, e junto com o professor Gustavo Fischer, a professora Susana Quilpe e o professor João Ladeira, que estão por aí, integramos o grupo de pesquisa Audiovisualidades, Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, título um pouco comprido, apelidado de TECAF, que fica mais fácil de passar adiante e memorizar. Esse grupo de pesquisa está contando aqui também com vários membros, estudantes de mestrado e doutorado, que estão contribuindo e que fizeram este evento possível. Então, começo aí já com os agradecimentos, que não vou me estender muito, mas que são importantes neste encerramento de semana, que é a equipe que está colaborando desde o início do grupo de pesquisa com diversas funções, com a transmissão, com a cobertura fotográfica, com tudo que é necessário para a organização de um evento. Quero agradecer muito a Gexcom, que está aqui presente na pessoa da coordenadora Cibeli Moraes, que foi muito importante na divulgação e na criação das peças desta 16ª Semana da Imagem. Agradeço também a todos os professores que estão aqui presentes, que foram muito rápidos nas respostas, e aos alunos que das diferentes disciplinas e cursos estão participando desde segunda-feira. Alguns vejo algumas caras já vistas em outros dias desta semana. Então, muito obrigado pelas participações, por ficar muitos de vocês até o final, enriquecer com perguntas, inclusive perguntas que deixam ecos para próximos eventos, enfim. Tem mais a Secretaria do Programa de Pós-Graduação, que também foi muito importante, ao setor de apoio ao ensino de aqui do lado, que nos auxiliou bastante, inclusive em alguns percalços agora de última hora, e a Escola da Indústria Criativa, que também nos auxiliou muito. E acho que é isso, gente. Obrigado a todo mundo. Dito isso, vocês já sabem que este evento está sendo transmitido pelo Facebook em Audiovisualidades TECAV. Aí quem está aqui, quem não está, quem vocês possam avisar, podem acompanhar o evento e podem também, através do Facebook e do Twitter, enviar perguntas no final da apresentação de nossa conferência, se é que podemos chamá-la assim. Não sei bem o nome que tem de hoje, de encerramento. Dito isso, tem mais uma coisa. Todos os que compartilhem posts deste evento, lembrem de colocar o hashtag Semana da Imagem, porque assim depois podemos reunir esse material, não somente as fotos e as mensagens postadas por nós, sino pelos diversos colaboradores que estão aqui espontaneamente produzindo essas mensagens. Então, agora acho que não esqueci de nenhum recado, pelo menos dos iniciais. Acho que podemos passar para o que nos reúne hoje. Design e imagens interativas. É com muito prazer e com muita curiosidade que eu apresento para vocês a Alessandra Bocchio e Felipe Castellani. Alessandra Bocchio é artista multimídia, pesquisadora e professora do Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes aqui na URGS, em Porto Alegre. Ela é bacharel e mestre em artes plásticas pela Unesp, é doutora em artes visuais pela Escola de Comunicação de Artes, a ECA-USP, e realizou um estágio de pesquisa na Universidade de Paris sob a supervisão do professor Philippe Dubois,
um autor fundamental nos estudos da imagem que muitos de vocês estão trabalhando nas pesquisas e conhecem. Como artista, Alessandra se dedica a trabalhos colaborativos na realização de performances e instalações audiovisuais. Apresentou seus trabalhos em mostras como Vestígios Paulistanos, em 2016, e Arte Interface, em 2015, ambas na Galeria de Arte Digital do SESI São Paulo, e uma lista de diversas apresentações em festivais nacionais e internacionais. O Felipe Castellani é compositor, artista multimídia, pesquisador e professor, é mestre e doutor em música na área de processos criativos pelo Instituto de Arte da Unicamp e bacharel em composição musical pela Faculdade Santa Marcelina de São Paulo. Os dois são paulistas, né? Realizou estágio de pesquisa também na Universidade de Paris e atualmente desenvolve sua pesquisa de pós-doutorado junto ao programa de pós-graduação em música aqui na URGS, em Porto Alegre também. Ele desenvolve interações interativas, videoinstalações e performances audiovisuais em parceria com artistas de diversas áreas e participou também de eventos nacionais e internacionais dedicados à criação artística experimental. Mais ou menos isso, eu acho que perdi bastante coisa, mas em todo caso vocês resgatam depois, caso necessário. Como vocês veem, esta palestra tem alguns elementos a mais do que as palestras anteriores, então a questão do design e imagens interativas tem também um grau de surpresa que vai nos envolver provavelmente ao longo de toda a apresentação de Alessandra e Felipe. Então, eu fico por aqui, e muito curiosa por passar a palavra para vocês e escutar, ouvir, sentir atentamente esta questão. Olá, boa noite. Primeiro agradecer ao convite da professora Sônia, agradecer a presença de vocês. Como a Sônia colocou, eu e o Felipe, a gente vem da área das artes, né? Eu das artes visuais, ele da música. A gente se coloca em primeiro lugar, acho que antes de tudo como artistas, né? E aqui também a gente também se coloca enquanto artistas, claro que também tendo toda uma pesquisa teórica em diálogo com essa nossa prática. Hoje a gente trouxe alguns dos trabalhos que a gente realizou juntos, então a gente vem trabalhando juntos desde 2011, quando a gente começou essa parceria entre imagem e som, né? Então numa tentativa de tentar pensar de que forma a gente pode trazer esse diálogo entre a imagem, entre o som, né? Mais especificamente entre a imagem do vídeo, né? E o som, e pensar essa relação a partir de um outro ponto de vista que não aquele do audiovisual tradicional, né, que a gente está sempre acostumado a ver. Então, essa apresentação, a gente vai falar um pouco de algumas ideias que a gente vem trabalhando desde as nossas teses de doutorado e mostrar alguns dos trabalhos que a gente vem realizando, né? Então, a gente trouxe 4 trabalhos, né, que é o Paisagens Fluidas, que a gente apresentou na Galeria de Arte Digital do SESI em 2015, Modulações e Convergências, que são 2 instalações que elas nasceram de uma mesma ideia, a gente fala até que é uma série, né, a série Impermanências, a gente vai falar um pouquinho mais dela, e um último trabalho que é uma performance audiovisual que a gente desenvolveu esse ano, no comecinho desse ano. Bom, eu acho que antes da gente entrar de fato, né, nas questões dos nossos trabalhos, a gente pensou um pouquinho no próprio título, né, da nossa fala, do design das imagens interativas. Então, a forma como a gente vai entender essas 2 palavrinhas, eu acho que vai ajudar a gente a colocar o nosso lugar aqui, né? Então,
a ideia de imagem interativa que eu trago, né, de uma imagem que ela é uma imagem do possível, né, que é uma imagem que ela é um armazenamento, né, ela é uma forma de armazenamento, né, e a partir da forma como ela é presentificada é que aí a gente começa a entrar numa série de outras discussões, né, então eu parto um pouco dessa ideia, né, de imagem interativa como uma imagem em potencial, né, como uma imagem que pode se tornar qualquer coisa, né, pode ser manipulada, né, e presentificada de várias formas. É a partir dessa ideia que eu trago, né, a imagem digital e que eu vou trazer uma outra ideia que eu vou trabalhar um pouquinho mais para frente, que é uma ideia de uma generalidade do vídeo, né. O designer, ele vem... Você quer falar um pouquinho? Bom, agradecer também a Sônia pelo convite, a todos os professores do programa também pela recepção super carinhosa aqui, e a todas e todos presentes. Como a Alessandra colocou, a gente vem, né, da área de artes. Eu venho de uma formação musical mais tradicional, e a partir do meu doutorado é um momento onde eu resolvo me afastar um pouco dessa formação mais tradicional, buscando ali uma ruptura com certos paradigmas que até hoje dominam a música de concerto. A separação entre compositor e intérprete, ou seja, entre aquele que cria e aquele que executa o discurso musical, essa separação não me interessava. O foco na escrita musical tradicional, que é o grande foco da maioria dos cursos de bacharelado em música e de licenciatura em música, e também é um momento em que eu estava buscando outras formas de criar musicalmente, e todos os rituais atrelados à música de concerto e à sala de concerto e ao ambiente em que essa música é apresentada ao público. Então, buscar ali outras alternativas performáticas e instalativas para essa criação sonora. Eu estou colocando isso mais para situar um pouco minha fala também, assim como a Alessandra estava situando, e nesse sentido, um ponto fundamental nessa trajetória, e acho que a gente está aqui também nesse papel, é essa articulação entre a reflexão teórica e a prática artística, que é algo que me acompanha desde o início da minha carreira. Eu comecei já na graduação, atuando como pesquisador, fazendo iniciação científica, e a partir daí não tive nenhum momento em que eu me afastei da pesquisa, e sempre buscando essa articulação entre esses dois campos do conhecimento, né? Na semana passada, anteontem, eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma fala justamente sobre pesquisa artística. E é um pouco o lugar que a gente vai colocar. A pesquisa artística, eu entendo ela enquanto um tipo de pesquisa em que essas duas áreas elas estão sempre se articulando e se retroalimentando, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu estou refletindo sobre essa prática, e a partir dessa reflexão da prática eu vou articular conceitos, eu vou construir um pensamento conceitual a partir dali que vai modular a própria prática, e assim sucessivamente. Então, é uma forma de pesquisa que atua de uma forma cíclica, né? Sempre nesse vai e vem entre essas duas atividades, e uma intermodulando a outra. E nesse sentido, um ponto que ressai, que já é dito desde os anos 50, por exemplo, pelo Luigi Pairson, é essa ideia da formatividade, né? O Pairson vai levantar isso e vai pontuar um aspecto que eu acho central para a gente entender o que é a pesquisa artística, que é o artista ele inventando a própria maneira de criar. E isso, né, vai ser realmente extrapolado quando a gente entra nas tecnologias digitais. Mas um outro ponto para a gente entender de que forma que isso é extrapolado nas tecnologias digitais é o próprio caráter heterogêneo da pesquisa artística. O Arlindo Machado, que já esteve aqui, inclusive, no evento falando, professor da PUC de São Paulo, e um super teórico do audiovisual e, né, da imagem em movimento, num texto que chama a pesquisa artística em 3 atos, ele vai colocar que não existe arte sem pesquisa. E ele vai colocar justamente esse ponto que o artista ele articula uma série de conhecimentos para criar, e conhecimentos de origem heterogênea. Então ele vai trazer na fala dele
por exemplo, o Leonardo e o Michelangelo, para falar, por exemplo, dos estudos de anatomia que eles faziam para conseguir uma representação mais realista dos corpos, né? Ou também o Leonardo, quando ele vai estudar, por exemplo, a dinâmica das ondas do mar, para entender de que forma que ele poderia trazer naquela imagem esse potencial de movimento. E isso, na tecnologia, isso, né, voltando, né, para a questão da formatividade, isso é muito latente, né? Quando a gente cria com os meios tecnológicos, a gente está articulando todo um conhecimento técnico e, às vezes, científico para lidar com esses próprios meios, né? E aí a gente pode pensar, eu gosto muito de trazer para pensar a tecnologia um outro teórico, o Willem Flusser, e eu vou tentar aqui fazer analogia com 2 textos, né, do Flusser, assim, de uma maneira bastante rápida, para falar de 2 momentos, né, da história da arte e tecnologia. O primeiro é esse desafio do artista de lidar com um suporte que muitas vezes ele vê apenas o input e o output, e no meio muitas vezes ele não conhece aqueles processos, né? Então é o que o Flusser vai chamar de caixa preta, e ele vai, e aí o Flusser, eu me lembro muito dessa leitura, acho que quem lê a primeira vez é um livro bastante desconcertante para quem trabalha com a tecnologia, porque o Flusser ali ele deixa pouca alternativa, né? Mas em outros textos ele vai mostrar outros caminhos, né? E eu vou falar um pouco disso, que é como, então, dar conta de todo esse conhecimento tecnológico, né? Então, eu estou ali lidando ou com tecnologias digitais ou analógicas, mas como que eu lido com isso? Em um primeiro momento, a gente vai ter muito a parceria, né, dos artistas com os programadores, os engenheiros, e os engenheiros vão ajudar o artista nesse esforço de tirar desses aparelhos possibilidades outras, que não aquelas previstas ali pelo funcionamento mais tradicional deles. Lembrando que sempre que a gente lida com tecnologia, a gente não está só no campo da arte, né? Então, acho que isso é muito interessante do seminário, de poder trazer artistas e teóricos para pensar, porque quando a gente está trabalhando com esses meios são meios comunicacionais também, e eles carregam em si potencialidades desse lugar. E, num segundo momento, eu acho que a gente pode fazer um paralelo com aquilo que o Willem Flusser vai chamar de ludicidade, né, nas imagens técnicas. Ele vai falar que o artista ele não mais cria do nada, mas ele trabalha com a combinação e a recombinação da informação que está disponível. Então, é um pouco esse lugar desses meios que já tem as suas próprias potencialidades, e o artista ele agencia esses meios. Então, e é o que eu sinto hoje, dentro do campo da arte e tecnologia. A partir do momento ali, principalmente da virada dos anos 2000, surge uma série de linguagens de programação pensadas para artistas, e outras coisas, como, por exemplo, microcontroladores como o Arduino, e uma série de tecnologias que se tornam mais acessíveis para os artistas, e o artista ele não mais tem essa relação com os programadores, na maioria dos casos. Ele se apropria dessas tecnologias e lida à sua maneira com essas tecnologias. Então, esse esforço de branquear as caixas pretas, ele vem justamente por agenciar essa informação que está disponível ali. E nesse sentido, um outro termo que está ali na nossa apresentação, que eu venho chamando a partir do que o Fernando Iazeta, que é um professor da USP, artista e teórico, que vai trazer, que é a ideia de luteria. Então, ao mesmo tempo que eu invento a minha tecnologia ali, eu agencio e crio os próprios instrumentos, né, para viabilizar a minha criação. Então, não existe mais separação entre o trabalho tecnológico, técnico e o fazer artístico. Tudo isso caminha junto e se intermodula. E muitas vezes esse trabalho técnico ele não é para tornar simplesmente as ideias viáveis, mas para subverter esses próprios meios, para modificar o funcionamento deles. Por exemplo, uma prática que trabalha com isso é a prática do circuito alterado, né, dentro da música experimental. O que é a prática do circuito alterado? É você pegar objetos, brinquedos, objetos obsoletos, abri-los e criar outras conexões elétricas ali.
e trabalhar sons e imagens de outra forma, né? É um hackeamento desses dispositivos. E hoje essa é uma dinâmica que eu vejo como a dinâmica talvez mais dominante dentro da arte e tecnologia. Assim. A gente poderia citar vários artistas, como, por exemplo, a Gisela Mota e o Luciano Lima. O Leandro Lima. O Andrei Tomás, que é um artista daqui de Porto Alegre, que também trabalha programando, o André Damião, de São Paulo. Isso para citar algumas pessoas mais próximas, a gente mesmo. O artista ele acaba trabalhando, desenvolvendo esses próprios meios. E é aí que eu vejo essa questão do design. Então, o design enquanto essa forma de lidar com essa tecnologia disponível e fabricar os próprios meios para a criação. Acho que isso mais para a gente situar um pouco como a gente enxerga esses dois termos que estão no título da nossa fala, e a partir daí a gente vai começar então a entrar um pouco nas questões teóricas e artísticas dos nossos trabalhos. Tá, então a gente vai trazer, como eu já mencionei, a análise de 3 trabalhos nossos, né, paisagens fluidas, convergências, modulações e turbulências. A gente enfoca o nosso trabalho prático e o nosso trabalho teórico, ele lida muito com essa questão das interações entre meios, entre linguagens, entre principalmente imagem e som, né? Então, quando a gente acaba lidando sempre nesse lugar, né, do entre meios, entre linguagens, é algo que é recorrente, né, na nossa prática. Então, a gente tem esses 4 trabalhos, os 3 primeiros trabalhos, na verdade, foram desenvolvidos por nós 2. O último, Turbulências, ele foi desenvolvido por nós 2 e mais outros 2 artistas, né, o Luciano Zanata e a Isabel Nogueira. E a gente tem outros trabalhos que a gente acaba sempre solicitando a colaboração de outros artistas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, principalmente do Modulações, que também se tornou um espaço em que a gente foi chamando outros artistas para colaborar com a gente. Aí a gente vai falar mais especificamente daí, mas a gente sempre está tratando desse lugar, né? De como que a gente vê esses meios, essas linguagens se interagindo, né? E de que forma que a gente consegue construir o nosso trabalho a partir dessa questão central, que é essa interação. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente traz 2 noções, 2 ideias, que elas nasceram nas nossas teses de doutorado, então, que é a generalidade do vídeo e o dispositivo artístico, né? Então, a generalidade do vídeo é algo que eu trago na minha tese, o dispositivo artístico vai ser algo que o Felipe vai trazer na tese dele, e a gente, dialogando com essas 2 ideias, que a gente vai pensar as questões que estão em torno do nosso trabalho artístico. Então, a generalidade do vídeo, né, ela diz respeito a uma imagem que se adere muito facilmente a qualquer tipo de manifestação artística. Então, quando eu situei lá o que para mim seria essa ideia de uma imagem interativa, eu também estava me voltando muito a essa ideia de uma generalidade do vídeo. Então, durante o desenvolvimento da minha tese, principalmente no período que eu estava em Paris estudando com o Dubois, o vídeo ele sempre passava, né? E quanto mais eu estudava o vídeo, mas eu vi uma impossibilidade de tentar definir ele ou de tentar dizer de fato o que ele é, né? Então isso é algo que vários autores vão tratar, né? O Dubois é um deles, a Cristine Mello é outra, né? Que vão tratar justamente dessa impossibilidade de conseguir definir de que forma
que esse vídeo se apresenta, né? Então, essa ideia da generalidade do vídeo, ela vem um pouco de todo esse referencial teórico do vídeo, né? Principalmente um referencial teórico até mais antigo, que muitas vezes trabalhava até com a ideia do vídeo analógico. Quando eu trago essa ideia da generalidade do vídeo, ele também vai estar ligado um pouco às questões que o digital, né, vai trazer, né? Então, durante o meu mestrado, eu trabalhei muito com essa ideia da imagem interativa e da imagem digital, né? E o que saía muito, né, o que eu percebia era essa imagem como uma forma de armazenamento. Então, ela deixa de ser uma imagem, né, no sentido físico, e passa a ser muito mais um imaginário, né? Então, ela é lá uma série de números que ela é presentificada em determinados momentos, né? E ela está sempre em potencial. Eu posso o tempo inteiro estar interagindo com ela, modificando com ela a partir dessa base numérica. Então, a ideia da generalidade do vídeo, ela vem também dessa ideia da própria imagem digital, né? Como uma imagem que pode ser presentificada em vários lugares, né? E pode ser apresentada de várias formas, né? Então, pensando o vídeo nesse sentido, né, como algo que pode ser apresentado tanto numa tela de projeção, quanto no chão, ou sendo projetado em algum objeto, ou no espaço, né? Então, ele vai ganhar muito mais pela relação que ele vai fazer na forma que ele é apresentado do que o que ele é em si, né? E muito disso passa por essa ideia dessa generalidade do vídeo. Então, por isso que eu vou dizer, né, que ele diz respeito a essa imagem que vai se aderir muito facilmente a qualquer tipo de manifestação artística. Então, hoje a gente vê o vídeo nas mais diversas manifestações artísticas, os artistas usando de formas super variadas. Então, o que vai me interessar aqui no vídeo vai ser, então, como que ele cria essas relações com esses outros meios, com outras práticas artísticas. E, a partir daí, eu passo a pensar num lugar mais específico, que é o lugar da obra, né? Que é o lugar de como o artista agencia esse vídeo dentro daquele trabalho determinado. Então, os nossos trabalhos que a gente vai mostrar hoje aqui, eles passam muito por esse lugar, né, desse vídeo que ele pode ser agenciado de várias formas, e o que vai me interessar é justamente a forma como ele é agenciado, né? Então, por isso que eu trago essa ideia, né, dessa generalidade do vídeo, que ele caminha para um geral, pensando, né, a própria ideia de imagem digital e de imagem interativo, ao mesmo tempo que ele vai caminhar também para um lugar que é o específico, né, o específico da própria obra e o específico da forma como o artista vai lidar com esse vídeo e agenciar com todas as outras questões. Bom, o primeiro trabalho... Oi? Depois a gente fala. O primeiro trabalho que a gente vai apresentar é o Paisagens Fluidas. Então, esse trabalho ele é um trabalho de 2015 que a gente desenvolveu por um convite, né? A gente foi convidado para criar algo que dialogasse com a Galeria Digital do SESI em São Paulo. A Galeria Digital, a Galeria de Arte Digital do SESI, ela é um painel de LED na fachada do edifício na Avenida Paulista, né? Essa é a galeria. E ela tem toda uma especificidade, né, da própria imagem, em que a gente tinha que lidar ali para construir esse trabalho. Então, acho que a gente antes passa o videozinho do... Depois? Antes vamos mostrar um videozinho desse trabalho, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando.
Céu, tá? Que é esse prédio que ele está lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, a ideia da instalação, a instalação, ela ficava do outro lado da avenida, né? Era uma mesa, uma superfície interativa em que a gente criou alguns objetos que o público ele manipulava, né? Ali a gente tem uma câmera, né? Então aqui é a carcaça de um retroprojetor e em cima a gente acoplou uma câmera. Nessa caixinha tinha uma outra câmera. A gente estava trabalhando com alguns microfones de contato e a ideia era o público explorar esses objetos que estavam ali nessa mesa, né? Esse trabalho ele nasceu muito de alguns outros trabalhos que a gente vinha desenvolvendo, principalmente de performances que a gente vinha desenvolvendo num grupo que a gente trabalhava. Então, em 2014, né, 2015, a gente trabalhou com o grupo Entre Meios, que era eu, o Felipe, o Rogério Costa e o Alexandre Zamiti, outros dois artistas. O Rogério Costa, ele é professor lá da USP, um saxofonista, e o Alexandre é um pianista e professor da Unicamp. E a ideia desse grupo era desenvolver também como é que a gente se relacionava, né, nós quatro, sendo eu a única das artes visuais, e os três da música, e como que a gente conseguia trazer questões da música e das artes visuais. E eu passei, então, a explorar alguns objetos que eu captava com câmera ao vivo, e era a partir daí que a gente ia construindo os nossos trabalhos. O Paisagens Fluidas, ele nasce, então, um pouco desse contexto, né, dessa minha exploração com esses materiais, e aí o que a ideia do Paisagens Fluidas é dar esse processo que era meu nas nossas performances para o público. O outro conceito que vai atravessar a nossa fala é justamente o conceito de dispositivo. Aqui são algumas imagens. A ideia de dispositivo artístico, ela vem como uma ideia de pensar a hibridização, né? Pensar essas práticas artísticas que vão estar entre lugares já estabelecidos, entre as artes visuais e a música, entre a performance, as artes visuais e a música, e é justamente um outro campo também para a gente deixar de pensar as especificidades do meio para pensar a forma como esses meios se conectam. Então, a ideia de dispositivo artístico, ela vem na verdade, ela vai ser uma ferramenta, né, um instrumento para a gente entender como que esse tipo de trabalho se configura. O que é, então, esse dispositivo artístico? O dispositivo artístico é uma rede de elementos heterogêneos que configuram um determinado trabalho. Por exemplo, nesse caso, a gente tem, né, tanto os objetos, né, que a gente criou, os aparatos tecnológicos, então as câmeras, os microfones de contato, a gente tem o local onde isso ocorria, que é na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, né, no principal, no centro econômico, e cada vez mais ali já acontecia isso. Aos finais de semana, a Paulista ela é aberta para as pessoas caminharem na rua, então o trânsito dos carros é bloqueado. E essa própria especificidade dessa fachada, né, essa fachada não é uma projeção, né, são LEDs, que são LEDs bastante grandes, ela tem 240 por 140 LEDs, então é uma imagem de baixa resolução. E como lidar, né, com essa imagem de baixa resolução? E, além disso, a própria ação do público, que é central. Então, o dispositivo é pensar como todos esses elementos se cruzam, como que o aparato tecnológico ele é apropriado pelo público, como que vai produzir imagens que vão modificar a própria paisagem urbana da cidade. Então, todos esses fluxos que vão sendo criados ali entre a ação do público,
aparato tecnológico, disposição geográfica. Isso vai gerar uma série de efeitos que vão constituir o trabalho e que vão vão caracterizar essa dinâmica do trabalho no decorrer do tempo. Então, o dispositivo ele é uma forma de instrumento para olhar para esse tipo de trabalho. Então, todos os nossos trabalhos vão poder ser observados a partir desse instrumental teórico como uma forma de não olhar simplesmente para como que o som se configura, como que a imagem se configura, mas pensar o que está entre esses dois lugares, o que faz, o que vai modular a imagem, né? O que vai modular o som? É a ação do público? É a própria imagem? Como que se dá esse jogo de retroalimentações dentro do trabalho? Então, para a gente entender um pouco isso, aqui é mais uma imagem, então, do prédio na Avenida Paulista, e aqui a gente tem... Ah, sim. Eu já vou mostrar, só vou falar mais um pouquinho. Então, aqui a gente... Uma citação do próprio... do nosso texto, que está no livro que vai ser lançado amanhã, no final a gente comenta em Porto Alegre, que fala justamente sobre essa ideia do dispositivo, e aí, né, a ideia de dispositivo artístico, na verdade, também ela pode ser entendida enquanto mais uma generalização possível da ideia de vídeo como dispositivo do próprio Dubois. Só que agora saindo do vídeo e pensando esse campo híbrido entre som, imagem, ação do público e arquitetura. Então eu vou ler rapidamente, antes da gente seguir. Sob este viés, Dubois nos conduz à possibilidade de aprendermos o vídeo em meio às relações que estabelece nos diversos aparatos criados na feitura de trabalhos artísticos, sendo o dispositivo referente ao domínio das instalações, conforme a definição de Dubois, este se constitui, então, como uma rede de conexões entre meios de expressão, materiais e práticas artísticas. Em paisagens fluidas, a imagem é percebida em meio às relações oferecidas no e pelo dispositivo, ou seja, em suas articulações com os materiais sonoros, corpóreos e arquitetônicos, que, por sua vez, determinam as configurações espaço-temporais da obra. Resta-nos refletir agora sobre o modo como tais relações são constituídas. Então, o que vai ser importante e pertinente nesse trabalho é justamente como que tudo isso se conecta. E aí, para vocês entenderem, acho que a gente fez um diagrama, né, que está ali mais adiante, do próprio funcionamento da obra, para a gente entender um pouco esses circuitos de retroalimentação que se constituem. Então, a obra ela é constituída tecnologicamente por duas câmeras, uma que está ali em cima na carcaça do retroprojetor e outra que está naquela caixinha perfurada. Essa que está na caixinha perfurada, ela tem um sensor infravermelho embaixo dela, que quando a pessoa levanta, ela troca e mixa as duas imagens, então ela passa de uma imagem para outra, ela sai daquela imagem que está aqui nessa câmera de cima e passa para essa imagem que está ali manipulável pelo público, em que ele pode filmar a rua, filmar o que quer que esteja próximo dele, né? E ali a gente tem 6 camadas, na verdade, de imagem. Então, o que acontece, né? Cada camada dessa ela é ligeiramente atrasada, né? Eu tenho um delay. Então, e no final elas são sobrepostas. Então, o público ele manipula isso. É manipulado em porções muito pequenas, né, da ordem de meio segundo, às vezes 1/10 de segundo, e isso cria uma textura visual. O que é interessante é que, se vocês notarem ali, entre os sensores e esses delays, tem ali uma filtragem, né? O que essa filtragem faz? Ela vai subtrair 2 quadros subsequentes de filmagem. E o que acontece ali? Ela só pega o que é diferente de uma imagem para outra, então ela só pega o que está em movimento. Então, a ideia era que quanto mais o público produzisse movimento manipulando esses objetos, mais abstrata essa imagem ficaria, mais teria um aspecto textural essa imagem. Então, tem todo um jogo entre a reconhecibilidade dessa imagem, entre a figuração e a abstração, que é controlado pela própria ação do público.
Um outro elemento que não está ali no gráfico é que cada camada de imagem vai ter um tratamento de cor diferente, que vai ser controlado pelos microfones de contato. Os microfones de contato são microfones simples que eu posso, eles estavam dispostos numa espécie de um pregador, né, e que eu poderia colocar em qualquer objeto e sonificar esse objeto. Então eu amplifico a própria manipulação desses objetos pelo som e também controlo algumas camadas de som, ali, alguns samples, algumas amostras de outros sons. Então, cada camada dessa, então, eu tenho a ação do público, a possibilidade de sonificar, a quantidade de movimento que o público vai fazer ali, como elementos que vão construir a própria obra. E nenhum desses elementos pode ser isolado, né, porque eles acontecem sempre ao mesmo tempo e sempre de maneira múltipla. Eu não tenho um controle específico de cada polo desse. Cada polo desse vai ser controlado justamente por uma espécie de performance que o público vai estar fazendo ali em tempo real. A gente vai passar o vídeo mais uma vez, agora que está mais escuro. Gravados, que estão sendo manipulados pelos microfones de contato. Então, quem está produzindo, na verdade, esse som é a própria manipulação dos objetos que o público está manipulando. E na instalação estão nas caixas atrás. E um outro fator é que esse som também acontecia no espaço urbano, né? Então a gente tinha as caixas de som que estavam voltadas para a rua e esse som era projetado ali no meio da Avenida Paulista também. Bom, os próximos dois trabalhos que a gente vai falar um pouquinho é o Convergências e Modulações. Então, como eu comentei, foram dois trabalhos que eles foram desenvolvidos no mesmo período, em 2016. Um para a residência artística que a gente fez no Lab Miss e outro para o programa de exposição do Centro Cultural São Paulo. A gente acaba falando que esses dois trabalhos eles compõem uma série, que é essa série Impermanências, né? Esses dois trabalhos foram desenvolvidos por nós dois, mas eles tiveram a colaboração do Felipe Neves e do Lucas Lespier, e eles tiveram uma orientação conceitual do Silvio Ferraz e da Christine Greiner.
Então, esse é um primeiro trabalho, é o Convergências. A ideia dos 2 trabalhos era construir um espaço, né, onde a projeção ela vai se dar num chão de pedras, né? Então, esse é o Modulações, que aconteceu no Centro Cultural São Paulo, e aquele é o Convergências, que aconteceu lá no MIS. Né? A diferença entre os 2, né, era o próprio tamanho do espaço. Então, no Centro Cultural, a gente teve um espaço bastante amplo, então a gente concentrou as pedras no meio do espaço. A gente trabalhou também com algumas imagens que são stills dos vídeos que são projetados ali no chão. No MIS o espaço era um pouco menor, então bem menor. Então a gente entrava e dava direto nessas pedras, né? E isso trazia uma outra relação com o trabalho. Então, o ponto central, né, dessa série, Impermanências, é a busca por uma outra temporalidade, diferente dessa da qual estamos imersos nos dias atuais e que nos compele a reagir, trabalhar e produzir incessantemente. Esse outro tempo, ou melhor, essa outra tentativa de construir uma espécie de ralentando, busca apontar por um outro espaço possível, um espaço de resistência e aceleração perceptiva que afeta nossos corpos cotidianamente. Então, no momento em que a gente criou esses 2 trabalhos, a gente estava dando aula, muitas aulas, trabalhando muito, né? E foi um momento, né, da produção desse trabalho de criar esse outro lugar, que é um lugar um pouco do respiro, né? Da gente criar um outro espaço possível que não esse que está o tempo inteiro, né, passando coisas na nossa frente e fazendo a gente produzir o tempo inteiro. Antes de falar um pouquinho, da... Pegando esse gancho que a Alessandra estava falando, da questão da temporalidade, né, a ideia desse trabalho foi justamente sair desse lugar da participação, né, e da interação do público e pensar o lugar da contemplação, né, pensar um lugar em que o público ele não vai modificar a obra agindo a partir dos aparatos tecnológicos e modificando a imagem por meio dessa tradução de informação, né, que a gente vai falar disso para falar do Turbulências bastante, mas sempre esse tipo de interação pelos meios digitais sempre implica em uma forma de tradução, né? Então eu traduzo um toque físico em informação digital para que isso manipule a imagem, mas buscar um outro tipo de participação do público, a participação pelo corpo, né? Então o público ele entrava, ele pisava nessas pedras e isso produzia um som, ele se deslocava por meio das projeções e percebia essa luz no próprio corpo, né? Dependendo do ponto da sala, ele enxergava diferente essas imagens, e uma questão central para pensar isso, né, essa questão, por que a gente estava buscando isso? Como a Alessandra falou, para fugir desse tempo produtivo, né? Eu acho que a gente pode traçar um paralelo para pensar esse tempo produtivo com 2 noções que estão ali na filosofia do Gilles Deleuze e do Félix Guattari, mas que também são apropriadas depois na música para falar um pouco da questão do ritmo, né? Que é a ideia de liso e estriado, né? De tempo liso e tempo estriado. O que é o tempo estriado? O tempo estriado é o tempo em que a gente percebe, por exemplo, na música, as subdivisões rítmicas, a gente percebe que há uma repetição de elementos que se reiteram, é a própria ideia de pulso na música, né? Da marcação de uma unidade temporal, seria essa forma de estria, né, do tempo. E o tempo liso é o tempo em que eu não percebo isso, eu não percebo se os eventos têm começo e fim, eu estou vivenciando ele ali, mas eu não consigo ter pontos de referência, né? Então, e a ideia é que esse tempo produtivo é justamente esse tempo estriado, né? E que é cada vez mais super estriado na contemporaneidade, né? Um livro bastante interessante para pensar isso é o livro 24/7, do Jonathan Carey, que ele vai falar um pouco desse lugar
no capitalismo tardio do sono, né, dessa tentativa do capitalismo de se apropriar, inclusive, do sono como sendo um território que ainda não era apropriado. E ele vai levantar várias questões bastante interessantes. Por exemplo, ele vai levantar que essa ideia de fazer as pessoas dormirem menos, ela parte, né, de uma pesquisa militar para, em situações de guerra, essas pessoas dormirem cada vez menos. E vem do estudo, por exemplo, das aves migratórias que passam semanas sem dormir. E isso cada vez mais começa a se apresentar dentro da nossa vida, né? Esse domínio do sono, da gente dormir cada vez menos, de ter cada vez menos tempo que é improdutivo. Então ele vai colocar, por exemplo, isso a gente pode, além, né, das drogas desenvolvidas a partir desses estudos para se dormir menos, uma questão que ele vai ver é a forma como as tecnologias também afetam isso. Por exemplo, um estudo que ele vai citar é de quantas vezes as pessoas checam mensagens, por exemplo, durante a noite. E aí ele chega em números bastante expressivos disso. E isso está dentro, né, do nosso campo que a gente pode pensar, né, da temporalidade estriada, que é essa temporalidade e com cada vez mais subdivisões e cada vez mais dentro da nossa vida doméstica a gente tem uma espécie de uma privatização pelo próprio trabalho. E como a gente cria essa outra temporalidade, né? Como que a gente permite uma temporalidade que ela é lisa, em que a gente vai estar presente com o corpo, mas sem criar essas subdivisões. Então foi um pouco essa pergunta que a gente quis levantar no trabalho. Acho que a gente pode mostrar os videozinhos antes de a gente entrar aqui nas intervenções. Tanto faz. Então, para esses dois trabalhos, primeiro a gente criou um banco de imagens, que eu vou entrar mais nas imagens daqui a pouquinho. Essas imagens e um banco de sons. E criou um sisteminha computacional que vai fazer com que seja sorteado qual imagem, qual som vai ser colocado. A gente vai entrar um pouquinho melhor na ideia das imagens e do som dos dois trabalhos. Então, esse aqui é o Convergências, que aconteceu lá no LabMIS. E esse é o Modulações que foi lá no CCSP em São Paulo.
Esse último trabalho, Modulações, ele ficou 4 meses lá no Centro Cultural São Paulo. E como ele ia ficar esse período bastante longo, a gente pensou de que outra forma a gente pudesse ativar essa instalação. Então, a gente propôs para alguns artistas que intervissem nesse espaço, né? E durante esses 4 meses, alguns artistas usaram esse espaço para fazer suas próprias performances, a gente junto em alguns momentos, em outros não. Então, esses foram alguns momentos de intervenção, né, de Modulações. Então, a primeira foi com a Letícia Sequito, que é bailarina e performer. Então, ela ficou durante toda uma semana vivenciando a instalação e propôs uma performance no espaço. Depois, em dezembro de 2016, a gente trabalhou a partir de 2 partituras da Pauline Oliveiros. Então, nesse estávamos eu e o Felipe e mais alguns outros artistas que também se apropriaram desse espaço para criar criar outras relações, né? A gente também teve essa intervenção que foi da Thalita Florencio e do Thiago Salas, que também se apropriaram desse espaço. Então, a gente propunha para os artistas, eles poderiam usar as imagens e os sons que estavam lá, ou não, eles poderiam só usar o espaço, propor outros sons, propor outras imagens. No caso do o Thiago manipulou os sons que estavam ali, né? A Thalita performou ali no espaço e as imagens se mantiveram. Nessa última intervenção, que aí também contou com nós dois novamente, mais a Letícia, o Manuel Pessoa e o Rogério, a gente fez uma improvisação livre. Então, eu criei as imagens ali em tempo real, eles improvisaram também a partir do som, e nesse mesmo dia também a gente teve uma conversa com a Branca de Oliveira e o Marcos Bastos. Fala um pouquinho dos meios sonoros. Vou falar um pouco rapidamente, como o nosso tempo já está curto, sobre os sons. Na verdade, aí a gente buscou, né, além, né, como vocês viram, dessa característica textural que a imagem adquire pela projeção nessa superfície de pedras, os sons também eles tiveram como ponto de partida o próprio som produzido por esse caminhar nessas pedras, e isso é processado digitalmente e tratado de diferentes formas. Um outro som que também foi utilizado ali são sons de baixa frequência, de subgraves, esses sons que vocês estavam escutando, por exemplo, no vídeo, que vem em alguns dessa própria manipulação e outros que vêm como uma forma de afetar a escuta de uma outra forma, né? Quando a gente tem sons de baixa frequência, a gente sente muito mais na pele essas vibrações. Então, a ideia era também proporcionar essa sensação de imersão a partir desse som que tem uma certa tactibilidade, né? E aí, construindo um contraponto com a imagem, em alguns momentos que aparecem os gestos da Alessandra ali, esses gestos filmados, eu também trabalhei com algumas amostras de sons de instrumento, também processados, e eram momentos em que a gente teria algum tipo de direcionalidade, né, algum tipo de permanência desses elementos, não tanto uma temporalidade lisa, mas que também duravam muito pouco tempo. Então, eles pontuavam esse tempo, vez ou outra voltavam, mas eram realmente só como se fossem algo esboçado, assim, algo que passaria ali por um instante e não voltava durante um tempo. Então, a gente tinha o tempo inteiro essa contraposição, né? Um ambiente imersivo em que eu não tenho uma possibilidade de prever o que vai acontecer, e momentos em que eu começo a tentar prever esses sons eles vão se acumular e vai gerar mais, que também só esboçam algo, e aí volta para essa temporalidade lisa. Já as imagens, a gente também agrupou, né, em 2 grupos de imagens. Então, são imagens de manipulação de objetos. Então,
essa manipulação eu já venho trabalhando já há algum tempo, né? Trabalho isso tanto nas performances audiovisuais quanto, né, nas instalações. Então, a gente tinha essas imagens que era eu manipulando alguns objetos cotidianos, alguns objetos que eu achava, e um outro grupo que são imagens de um deslocamento, né, de um deslocamento que se dava ali pela cidade de São Paulo, né? Então esses eram os dois grupos de imagem. Então aqui duas imagens do trabalho Convergências, né? Então a primeira é essa imagem do deslocamento que eu comentei. Então eu passeava com a câmera procurando coisas específicas no chão ou mostrando o meu movimento. E aqui a imagem, né, da manipulação de uma esponjinha. Aqui de modulações, né? Aqui a imagem da minha mão, que eu estou manipulando um anel, e aqui, de novo, um outro objeto que é capturado a partir desse meu deslocamento. Então, a gente traz esses elementos, né, tanto imagéticos quanto sonoros, e a gente vai, então, trabalhar com esse tipo de interação. Como é que a gente vai trabalhar com essa imagem, com esse som? Então, a gente tem dois níveis de interação, né? O primeiro, ele é formal. Então, a gente agrupa as imagens de solo com os sons graves e as imagens de manipulação com os sons instrumentais. Então, a gente parte desses dois agrupamentos. Daí, um algoritmo que a gente cria vai permutar esses dois grupos temporalmente nas instalações. Então, aqui a gente colocou um trechinho da fala do Silvio a respeito desses trabalhos. Então, a sucessão, aquela que nos garantia um antes e um depois, foi assim sendo desfeita, traída e enganada. Não apenas pelas repetições incessantes, mas também pela alternância incessante, onde o antes e o depois perdem suas razões. Então, a ideia da gente construir, da gente alternar esses dois grupos, era justamente para a gente não construir sempre uma ideia de causa e efeito, mas era para a gente conseguir quebrar, né, com isso. E é justamente um pouquinho disso que o Silvio tá falando. A outra interação, ela vai se dar pelo próprio suporte de projeção, né, que são essas pedras brancas de jardim, né? Então, as imagens, elas vão ganhar volume, elas vão ganhar textura, elas ganham uma certa taticidade, né? O público, ele é convidado para entrar nessa imagem, então ele perde a ideia de totalidade daquela imagem. Então, ainda no espaço do Centro Cultural São Paulo, ele conseguia enxergar a imagem na sua totalidade, mas no espaço, no MIS, ele já não conseguia, ele sempre estava dentro daquela imagem, né? Então, ao mesmo tempo, ele se coloca dentro daquela imagem, ele olha aquela imagem e ele também vai produzir uma outra resultante sonora que se dá pelo próprio andar nas pedras, né? Que vai trazer uma outra camada sonora para o espaço. Aqui um trechinho também do texto da Christine Greiner, né? A composição das pedras sugere uma gramática particular, com dimensões variadas, que partem de grandes blocos até pequenos fragmentos, nos quais tudo parece se diluir em areia e deserto. Então, esses dois trabalhos, né, eles vão evocar não só a interação entre a imagem e o som, mas eles vão trazer o próprio corpo, né, a forma como o público vai ali estar, de fato, dentro daqueles trabalhos, né? E essa ideia de evocar esses vários estímulos sensoriais, né, que vão estar sempre se contaminando dentro da instalação. Agora a gente vai entrar nesse último trabalho, que é o Turbulências, que a gente desenvolveu esse ano. Ele também contou com a colaboração, como eu já mencionei, da Isabel e do Luciano. A gente trouxe aqui
um pouquinho para abrir um pouco o processo do Turbulências. Então, a gente também quer mostrar um pouquinho desse trabalho e como a gente pensou esse trabalho. Talvez a gente mostre e depois a gente fala mais um pouquinho dele, né? Acho que... Pode deixar a luz apagada. Não? Bom, a gente teve um probleminha técnico hoje que parecia que estava resolvido, mas não está. Então, só para a gente comentar um pouco do que a gente trouxe, né? A gente não vai conseguir mostrar, mas o trabalho ele consiste em uma... Na verdade, ele vai ser trabalhado a partir da ideia de transdução. O que é essa ideia de transdução? A ideia de transdução é a transformação de um tipo de energia em outra. Todo mundo já lidou com um transdutor. Por exemplo, um microfone, ele é um transdutor. O que ele faz? Ele transforma a energia acústica em energia, na verdade, uma variação de corrente elétrica. Como que a gente se apropriou disso, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar com um controle, né, da informação digital. Então a gente vai produzir ondas sonoras de baixa frequência, que são ondas que vão oscilar ali em torno de 0, né, até 15 Hz, o que são esses Hz? Né? São vibrações por segundo. Então, o que a gente tem nesse controle? Quando a gente emite essas ondas, a gente vai controlar o próprio movimento do alto-falante. E, nesse caso, por exemplo, a gente não vê o movimento normalmente do alto-falante porque ele está em frequências muito, muito mais rápidas. Então, às vezes, ele vai variar 1000 vezes por segundo. A gente pode enxergar uma vibração, mas a gente não vê. Quando a gente está nessas frequências mais baixas, a gente enxerga esse movimento e, controlando a velocidade desse movimento, a gente consegue, então, ter um controle do movimento desse alto-falante. Para que a gente utilizou isso, né? Então, a gente acoplou, por exemplo, como está aqui, uma câmera nesse alto-falante e um microfone. E aí, a partir desse acoplamento, a Alessandra vai manipular objetos e vai colocar objetos dentro desse alto-falante. Eles vão se chocar ali dentro do alto-falante e vão produzir sons. Esses sons eles passam pelo microfone e são processados digitalmente. E aí isso gera esse diagrama que eu vou explicar aqui para vocês, que é mais ou menos do funcionamento do trabalho. Então, eu gero digitalmente essas frequências. Elas são convertidas, né? Isso é uma coisa importante da gente ter em mente, que o digital ele serve como armazenamento, né? Na verdade, por exemplo, para que o digital vire uma informação audível, o que acontece? Ele passa por um processo de conversão, né? Ele vai ser transformado em energia elétrica, em variação de tensão elétrica. Então, essa sigla é Digital Analog Converter. Então, eu passo isso todo computador tem um processo desse, um conversor desse, para que a gente consiga escutar o som, ou para que a gente ligue o microfone, ele vai sofrer o processo inverso também. Então, ele vai virar informação analógica, que vira, né, energia mecânica pela vibração do alto-falante, e essa energia mecânica ela vai manipular tanto a imagem quanto o som simultaneamente. E aí, de novo, eu vou jogar essa imagem para dentro do computador, né? Ela já está, na verdade, no caso da imagem, ela está dentro do computador, ela vai ser reprocessada, e aí a gente vai enxergá-la na projeção. E no áudio é a mesma coisa, eu passo pelo microfone, então eu faço o processo inverso e transformo esse som, e aí esse som a gente vai escutar
ele de uma forma audível. Só que isso acontece o tempo inteiro. Na verdade, isso a cada segundo, a cada fração de segundo da performance, isso acontece incessantemente. Então, isso nunca para de acontecer. Então, a performance ela é inteira trabalhada a partir dessas traduções e transduções da informação analógica para o digital, para a informação mecânica. Todo o jogo da performance ele acontece a partir daí. Eu vou colocar um trechinho. Suspensão? Não. Acho que eu não estou. Copiei errado. Tem duas fotos. Mostra as duas fotos. Tem. Esse computador tem internet ou não? Faltou um vídeo. Eu vou mostrar primeiro uma imagem e aí a gente esqueceu de colocar o vídeo, mas a gente já vai conseguir mostrá-lo. Então, aqui são os alto-falantes, né? Esse é um dos alto-falantes que a Isabel está colocando os objetos dentro. E ali tem um microfone, que é essa coisinha vermelha, que está captando essas imagens. E aqui somos nós dois também ali performando. Tem aquele outro pendrive. Bom, gente. Abre internet. Tem internet nesse computador? Eu vou só colocar na internet que eu esqueci de... A gente não colocou esse vídeo. Um segundinho. Aqui. Tentar fechar. Então, acho que esses 4 trabalhos, eles apontam para esse lugar que a gente falou logo no início, né? Então, a nossa ideia é justamente pensar de que forma a gente consegue criar essa interação entre imagem e som, né? E também entre imagem, som, corpo, né? Pensando no caso, né, das instalações das performances. As duas ideias que a gente trouxe da generalidade do vídeo e da ideia de dispositivo artístico, acho que elas ficam bem claras quando a gente mostra, né, os 4 trabalhos, né? Então, a ideia de que esse vídeo, né, nos 4 trabalhos, ele vai ser apresentado, né, de maneira diferente, né, e a sua especificidade vai ser trazida justamente por essa própria ideia desse dispositivo, que é a forma como cada elemento vai estar se relacionando. Bom, também vou só comentar um pouco, aí a gente já assistiu um trechinho do trabalho. Eu acho que, bom, a nossa fala, ela tenta dar conta, né, um pouco desse campo, que é o campo da hibridização, e o campo de pensar os meios digitais e os meios sonoros, os meios visuais, não a partir das suas especificidades, mas a partir de como eles se conectam uns aos outros e como que isso cria trabalhos que acabam sendo irredutíveis a um ou outro desses meios. Além disso, a nossa ideia também foi mostrar essas possibilidades que a gente pode criar de articulação entre conceituação e prática artística, né, que é algo que a gente está sempre imerso dentro da universidade. O artista que está dentro da universidade, ele não é só artista, né, mas ele tem outras funções, ele tem a função de pesquisador, a função de professor, às vezes a função de curador, e assim por diante. É algo que o Ricardo Basbaum vai chamar de artista etc., né, é esse artista que reúne uma série de outras tarefas, e que essas tarefas acabam modulando também a forma como a gente cria, a forma como a gente dá aula. Então, é sempre esse papel, né, do artista dentro da universidade, ele acaba sendo um papel múltiplo. E uma outra questão, acho que é essa própria, como eu falei, essa própria questão da hibridização e de uma possibilidade de lidar tanto na conceituação quanto na prática artística com uma diversidade de saberes diferentes, né? Essa ideia de trabalhar de uma forma indisciplinar, né? Então eu posso me apropriar de vários conhecimentos e fazê-los convergir ali no meu trabalho de uma forma singular. Então isso está tanto presente, acho que no trabalho artístico, quanto
na conceituação que a gente tenta fazer. Então, a gente cruza referências tanto técnicas, como eu falei aqui, desse conhecimento de transdução, de como funcionam esses aparatos, ou não funcionam, como aconteceu hoje, e também saberes que vêm da comunicação, da filosofia e da própria área de artes articulados, que vão nos servir a pensar o nosso trabalho e as conexões com outros trabalhos. Então a gente vai mostrar um trechinho para finalizar desse trabalho. Então essa é a imagem que ela é gerada a partir dessa câmera, né, que está acoplada aqui ao alto-falante, esse alto-falante trepidando e eu manipulando, né, alguns objetos. Então tem chaves, botões, potinhos, são objetos em que eu vou encontrando e usando nessas performances. E esse som é o som do próprio alto-falante, tanto desses objetos que estão ali dentro, quanto a gente consegue, com amplificação, também escutar ruídos que são parasitários. É o próprio mecanismo da bobina do alto-falante pulando que a gente está escutando, por exemplo, esse som grave. Eu vou só colocar mais adiante para vocês verem um outro processo que a gente também trabalha nessa performance, que é um processo bastante simples, que é passar a informação de um meio para outro, né? Isso simples, né, dentro do digital. A partir do digital, a partir de tudo virar número, é muito fácil transformar um tipo de informação em outra. Então tem um microfone que tá ali com o Luciano, que vocês vão ver ali, que é um dos artistas que também a gente divide a autoria do trabalho. Ele vai criar ali uma série de microfonias com outros alto-falantes, então a gente trabalhou ali com vários tipos de alto-falantes diferentes, e essa informação vai servir para manipular o fluxo das imagens. Ela vai determinar a velocidade com que essas imagens se alternam. Vou achar o ponto. Então, aqui já são algumas imagens pré-gravadas, né, pré-produzidas. É um vídeo que eu fiz anteriormente e eu solto ele e muda-se o ponto do vídeo a partir do som que está sendo produzido pelo Luciano. Bom, acho que é um pouco isso que a gente tentou mostrar com esses trabalhos, tentar fazer esse recorte um pouco da nossa produção recente. E queria agradecer mais uma vez o convite para a gente estar aqui e abrir, então, para quem tiver alguma questão, para o debate. Obrigado. Então, vamos proceder a dar a palavra para vocês, questões, perguntas. Vamos ter aqui o Pedro, que vai estar com o microfone, para quem quiser trazer algumas questões para Felipe e Alessandro. Oi, tudo bom? Eu sou Cibele, sou professora aqui da casa, participei do grupo também, né? Fiquei bastante contente de ver que vocês usaram o termo ralentar ali,
porque é um termo que eu usei também na minha tese. Então, eu queria que comentasse um pouquinho mais a respeito do uso dessas palavras que é tão complicado para a gente trabalhar a dimensão sonora, porque parece que a dimensão visual a gente já consegue descrever um pouquinho mais, mas a sonora fica muito mais complicada da gente conseguir transpor para esse código. Então, como artistas, eu acho que ninguém melhor do que artistas para tentar, né, desvendar essas coisas, queria comentar um pouquinho sobre isso. E também sobre a dimensão da contaminação, que eu vi que vocês colocaram ali também essa palavra em um dos slides, né? E o termo contágio foi uma palavra que me interessou bastante durante a tese, mas eu não consegui resolver. Então, eu não sei também se vocês trabalharam de alguma forma esse aspecto. Eu fui mais para o lado do Gabriel Tardi, mas também não sei se existe alguma outra contribuição nesse sentido. De fato, essa é uma questão sempre interessante quando a gente lê os teóricos da escuta, né, o Pierre Schaeffer, Murray Schafer e outros. Não há vocabulário para descrever o som sem ser vocabulário emprestado, né? A gente fala de um som além da dimensão frequencial, que aí é algo de um domínio específico, né? E das alturas, então a gente fala som grave, som agudo, mas, por exemplo, para descrever a morfologia sonora, então a gente vai usar áspero, a gente vai usar um som brilhante, de fato não há um vocabulário. A gente sempre, para falar do som e desse aspecto morfológico, né, tem um outro teórico que é o Dennis Smalley, que ele vai trabalhar com a ideia de espectromorfologia, né, e aí baseado na ideia do espectrograma, que é uma forma de visualização do som, que é feita a partir da transformada rápida de Fourier. Vocês não precisam entender todos esses termos, mas assim, o que o Fourier descobre que um som ele sempre é composto de vários outros sons, né? Então ele vai criar uma forma de visualização em que eu consigo visualizar esses componentes individuais de um som, e o Dennis Smalley vai tentar fazer um vocabulário para descrever aquilo, mas também acaba sendo um vocabulário emprestado. Então, de fato, essa é uma questão, e que aí também isso está no centro da questão da própria pesquisa artística, né? Que é um pouco esse lugar de interrogar também que escrita é essa que a gente faz quando a gente está falando também de arte. Ela precisa ser uma escrita já predeterminada, né? Ou eu também posso ter outra forma de escrita e ter outras liberdades. Então, escrever às vezes de forma mais ensaística, escrever de uma forma um pouco mais solta, para também dar conta de um assunto que muitas vezes é complexo. A gente está falando de percepção, a gente está falando, né, de sensação. Como que a gente descreve isso com uma escrita também? E a gente brinca que é o tesês, né? Então, tem várias questões, né? Se colocar no próprio texto, usar, às vezes, um tom que é um pouco mais fluido. Então, um pouco essas estratégias que a gente tem tentado buscar também na nossa produção textual e para justamente lidar com esse campo, né, da percepção. Em relação à contaminação, eu uso a partir das extremidades do vídeo, da Cristine Mello, né? Então, a gente escreve, inclusive ela está aqui, né? A gente escreveu um texto juntos, né? E a partir dessa ideia, né, das extremidades, então a contaminação ela vem da própria ideia que ela traz, né, de quando o vídeo é contaminado com uma outra linguagem. Então a gente usa nesse sentido. Estaba pensando agora a partir também desta questão que foi colocada e a força que tem alguns vídeos desse desencontro sonoro-visual e da metamorfose constante que tem as imagens que vocês criam, como muitas vezes, trazendo também para o campo midiático, a gente tem um universo de imagens já muito casadas com determinados sons. Eu faço um exercício em sala de aula, geralmente, que boto um som sem imagem de um filme do Svankmajer, e os alunos tendem a dar imagens a esses sons bastante parecidas, bastante semelhantes, de um universo bastante estreito de imagens. Então, queria que comentasse um pouco isso, e se essas imagens, de alguma maneira, estão tentando ali fazer esse esforço de abrir espaço entre imagens e sons, multiplicar esse espaço.
Eu acho que a nossa primeira questão, e que eu acho que é uma questão que girou muito em torno, né, daquilo que a gente produziu, é como a gente cria esse encontro entre imagem e som, né, fugindo de tudo aquilo que já existe, né? Então, a formação audiovisual ela já é dada, né? É algo que está aí, é super usado, né? Pensar essa formação de uma outra maneira é o que a gente tenta fazer o tempo inteiro, né? Então, como a gente consegue criar uma outra relação, né? Eu acho que a gente pensa isso, né, a partir dessa relação e também a partir do que a gente vai trabalhar como imagem e do que a gente vai trabalhar, né, como som, né? Esse último trabalho do Turbulências, ele passa muito por esse lugar, né, de o som e a imagem, eles estão super ligados, né, pelo próprio mecanismo do alto-falante, mas a gente consegue criar um outro lugar, né, dessa formação audiovisual. E principalmente da imagem também, né? Então, a gente usar a trepidação do próprio alto-falante para gerar, né, a imagem, e a imagem também é gerada de uma ação minha que se dá ali, né, do meu contato com aquilo, da manipulação desses objetos, né, lá dentro. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que tem algumas questões também que acho que a Alessandra colocou um pouco dessa ideia de uma convergência operatória, né, de trabalhar desse lugar em que som e imagem estão ligados ali com uma ação que acontece em tempo real, e isso acaba gerando algo que, assim, não tem como essa relação ser ilustrativa, porque está tudo acontecendo ali, não tem nada para o público desvendar e tentar achar sobre aquilo que está acontecendo, porque está tudo dado ali, né? E na verdade ele vai entrar dentro desse feedback, né? Mas uma outra coisa que eu sempre comento quando eu lecionei as disciplinas de áudio dentro da comunicação, né? Tentando quebrar um pouco esse lugar, tem uma ideia que é muito interessante no Audiovisão do Michel Chion, que ele fala da síncrese, né? Que a partir do para ele tem o som, né, ótico na película cinematográfica é talvez uma das grandes revoluções dentro do cinema. E a partir desse momento ele fala, essa simultaneidade, ela não é só uma simples simultaneidade, ela não é a soma de dois elementos, mas ela produz uma síntese, né? Então por isso que ele chama de síncrese, né? Esse neologismo que ele cria com síntese e sincronia, né? E nesse sentido também, como que a gente consegue gerar ruídos nessa própria sincronia, né? Então, desde coisas muito simples, por exemplo, no meu tio do Jacques Tati, enquanto ele troca todos os foleys e coloca o som da pessoa caminhando com uma bolinha de ping-pong, né, ali. Então, ele vai trocando esses sons e vai criando um certo estranhamento ali, né, uma espécie de o Chion chama isso de dissonância audiovisual, né? Então, o nosso trabalho, ele tenta trabalhar muito nesse lugar dessa dissonância audiovisual, por mais que as coisas estejam sincronizadas, não nos interessa criar para citar de novo o Chion, já que eu estou citando ele, essa ideia, um efeito empático, né? A gente não quer criar algum tipo de condução da imagem pelo som ou vice-versa, né? Mas realmente tentar ter esse efeito de dissonância e de síntese, né? A partir desse desencontro, e que é simultâneo no tempo, o que é produzido dali, né? O que a gente consegue produzir de diferente? Bom, eu queria dar parabéns para vocês, trabalhos muito interessantes, eu adorei. E duas perguntas bem simples. Primeiro, assim, se a gente tem pelo YouTube acesso àquele vídeo da instalação na Paulista, né? Ou enfim, algum link com outras produções de vocês. E se vocês estão produzindo alguma coisa para em breve, ou já está, né, não sei, por aqui, em Porto Alegre, ou por perto, enfim, que a gente pode estar dando uma espiadinha, enfim, se vocês puderem compartilhar, estou bem curiosa. Obrigada. Então, sobre a documentação, tem no YouTube, tem na minha conta do YouTube todos os vídeos, assim,
pessoal colocar Felipe Merker Castellani no YouTube, que aí tem todos os vídeos. E sobre isso, a gente, essa semana também a gente está recebendo, a Alessandra está recebendo a Cristine Mello, que está aqui em Porto Alegre. Hoje a Cris fez uma palestra no IA. Amanhã a gente vai lançar o livro Extremidades, Experimentos Críticos, na livraria Bamboletras, em Porto Alegre, na Cidade Baixa. Tem um evento no Facebook, se vocês procurarem. E no sábado a gente vai... Às 7 horas amanhã. E no sábado a gente vai ter uma série de performances, dentre elas o Turbulências, que a gente vai apresentar em Porto Alegre também, como encerramento da mostra audiovisual Sem Destino, a partir das 7 horas, no Lugar, que é um ateliê compartilhado nosso, do Luciano Zanato e da Isabel, e do Chico Machado, e vão ter uma série de performances, inclusive Turbulências, a partir das 7 horas. Ele fica na Avenida Independência, também tem um evento no Facebook, fica na Avenida Independência 745, no subsolo. Para quem é mais antigo, era onde era a antiga Galeria Subterrânea, em Porto Alegre, e assim, bem fácil de chegar ali entre o Bonfim e a Independência. E é tudo gratuito. Menos o livro. Mais questões? No início da apresentação. Mas no início da apresentação você falava um pouco sobre imagem e corpo, e a gente estava conversando isso com uma outra pesquisadora que teve aqui essa semana. E ela falou como a gente tende a pensar, principalmente como é a questão da tecnologia, imagem e corpo muito com o olho, e no caso de vocês com o ouvido, no caso, né? E tem a questão do tátil ali, mas o tátil na tecnologia, como ela mesma disse, também é uma questão de mexer no mouse, mexer no perto, assim, na ponta do dedo, assim. Como que fica o resto do corpo para você? Tem uma questão, assim, para pensar isso, assim, porque a gente tem outros sentidos, e talvez, como ela mesma disse, também mais orgânicos, né? A gente tem toda uma experimentação, mas é audiovisual, assim, é olho e ouvido. Eu acho que a gente acaba trabalhando também um pouco nessa questão, principalmente nos dois trabalhos do Modulações e o Convergências, né? Então, a ideia de criar aquele espaço e de fazer a projeção nas pedras é também para relacionar outros sentidos do corpo, né? Então, a projeção nas pedras ela já dá um sentido tátil, né? Então, você olha, mas ao mesmo tempo também aquilo é tátil, e ao mesmo tempo você também está pisando, né, naquelas pedras. Então eu acho que a gente vem tentando colocar isso sim, né? Eu acho que quando a gente pensa muito nessa questão do audiovisual, né, e só dessa relação da gente sentado, né, que é a relação do cinema, a gente sentado, olhando para a tela, o que a gente procura também é trazer um outro lugar, né, que tem a ver com essa construção desse espaço, né? E eu acho que essas duas instalações, o Convergência e Modulações, elas nos levam a esse outro lugar que também tem desse corpo que está dentro da imagem, desse corpo que pisa nessas pedras, né? Eu acho que essa é uma preocupação nossa, né? De ir para um pouco além, né? Dessa questão só da visão, né? E da audição, né? Então é um outro ponto que sonoramente tem, acho que além disso também, né, que a Alessandra falou, a ideia desses, principalmente, cada vez mais a gente tem buscado sair dessa situação de palco e plateia e deixar, né, as pessoas mais próximas para que também elas sintam a própria luz da projeção, elas estejam próximas vendo essas ações, né? E um outro aspecto que eu venho trabalhando no som também é o que a gente chama de efeitos psicoacústicos, né? Um deles são os batimentos, né, que são quando
tem frequências muito próximas, a gente sente essa oscilação, e isso na região mais grave. Então a gente escuta e sente isso pela pele, né? Porque o som grave a gente tem essa percepção. Outro aspecto que está, né, de efeito psicoacústico nesses trabalhos, no modulações e convergências, é trabalhar com sons diferenciais, que tem certas regiões de frequência que a gente não distingue entre dois sons. E o que acontece é que a gente ouve um zumbido junto com esses sons, dependendo de... Isso muda pela posição da cabeça, tudo. Então, nesse trabalho, eu busquei muito esses limites também, de como que a gente trabalha esses efeitos que eles não estão no som. Isso não é um efeito do som, mas é um efeito da nossa própria audição. Então, solicitando realmente esse sentido, não só a partir dessa recepção, que vai ser aquele som que está saindo do alto-falante, mas com um elemento já da nossa própria escuta, né? Um elemento de ruído que vem da nossa própria formação cognitiva. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho para cá. Essas performances que vocês estão mostrando, essas instalações que vocês estão mostrando, elas foram realizadas em espaço aberto ou fechadas num espaço. Como é que vocês veem isso estar sendo experimentado e desenvolvido por outros artistas ou por vocês mesmos em jogos? Eu só em quais, não entendi, em quais tipos de jogos? Em jogos digitais, quaisquer. Jogos digitais. Eu acho que nesse sentido, eu acho que assim, eu não tenho muito o campo assim de jogos, de game art é um campo que eu conheço muito superficialmente, assim, é um campo de pesquisa que eu ainda não adentrei, assim. Mas vendo isso, eu acho que o que é interessante que pelo menos do que eu acompanho, né, dessa área é buscar também rupturas com também os aspectos narrativos, né, mais lineares. Como que eu posso trabalhar, por exemplo, agora, né, tem se popularizado muito também os óculos de realidade virtual e todo esse tipo de tecnologia que cada vez se torna mais imersiva. E nesse sentido, o que eu acho interessante é justamente essa questão do corpo, né, como cada vez mais aquilo que era da ordem do asséptico e do transparente no digital vai agregando ruído, vai agregando corpo e vai se tornando realmente algo diferente do que a gente tinha como sendo parte, né, da tecnologia digital. Então que você comentou, é só o toque no mouse, é o teclado, mas cada vez mais a gente vai vendo que isso está se perdendo, né? Que realmente a gente consegue cada vez mais solicitar o corpo de outras formas, solicitar a nossa percepção de outras maneiras que não só esse lugar do teclado, do mouse das telas, né? Cada vez mais essas imagens saem da tela, cada vez mais o corpo está presente, né? Então, um pouco eu vejo o que eu acho interessante nesse campo justamente é buscar esse lugar, não só apenas o lugar da narrativa, que já é um lugar muito super explorado, né, nos games, e cada vez mais se abrem novas possibilidades, né? A gente tem o livro da Jeanette Murray, que ela fala muito isso, né? O Hamlet no holodeck, ela vai falando de todas as possibilidades dessa narrativa não linear, mas também como que esse corpo e como que a gente vai agregando, isso é um ponto que me interessa muito, o ruído nessa tecnologia digital, né? Como a gente sai do límpido e do cristalino, do calculado, para criar ruído, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que está ligado um pouco com aquela ideia do design que a gente trouxe também, né, de como também trabalhar as próprias interfaces e a maneira como isso vai se dar. Eu acho que é super válido, né, pensar, né, em todas essas questões que os artistas vêm trazendo para se pensar os próprios jogos, né. Eu acho que eu acho super válido, acho que é algo que é bacana também. A gente fica um pouco distante, né? Que eu acho que não é muito. A gente acaba não tendo muito nesse lugar dos jogos.
Acho que em São Paulo tem o Andrei Tomás, que trabalha um pouco nessa área de design de games, mas eu não sei exatamente qual que é o ponto da pesquisa dele atualmente. Mas eu conheço muito pouco dessa área mesmo. Oi. Eu queria fazer uma pergunta relacionada ao tempo, porque eu enxergo 2 tempos nessas experiências, o tempo da performance e o tempo da imagem da performance. Então, eu queria saber como vocês entendem conceitualmente e artisticamente essa experiência do tempo em relação a esses 2 momentos. Eu acho que o tempo da performance e o tempo da imagem, eu posso pensar ele no mesmo tempo, né, se essa imagem ela está no ao vivo. Então, na performance eu trabalho muito com a imagem ao vivo, né, e a imagem em tempo diferido, né, a imagem editada. Então, geralmente, eu trabalho com essas 2 formas de imagem na performance, né? A gente vê muito como essa ideia mesmo de uma sobreposição desses 2 tempos, né? Como um acúmulo de camada, como uma forma de poder trabalhar com essas 2 formas, né, de imagem, né? De uma imagem que é vivida no tempo, né, que o público vive ao mesmo tempo que elas são criadas, e de uma imagem que é criada, né, num outro tempo, que é também editada, né, como sendo uma segunda camada a essa primeira imagem. Eu acho que nesse ambiente, como a Alessandra estava colocando, a gente tem uma espécie de empilhamento, né, de camadas temporais, né? A gente tem e a gente está trabalhando ali com basicamente todos os tipos todos os tipos que a gente está trabalhando, não todos os tipos, mas são artes do tempo, né? O vídeo é uma arte do tempo, né? O vídeo ele é essa possibilidade, né, dentro das artes visuais de se trabalhar com esse tempo do vivido. A música já trabalha isso, né? O som ele é um fenômeno temporal, não existe som sem tempo, né? E aí a camada do que está sendo feito em tempo real ali, da manipulação desses aparatos todos, e ainda o tempo perceptivo, né, o tempo em que as pessoas o percebem, né? E é justamente, acho que esse cruzamento de temporalidades que forma a dinâmica temporal desse tipo de trabalho, né? Não acaba sendo realmente um tempo que ele tem uma espessura, né? Então ele é resultante de todas essas pequenas temporalidades de cada um desses meios. Fiquei pensando y ya podemos ir para os finalmente. Tú mencionó antes, Felipe, a questão do Flusser e de essa ideia de cada vez mais a imagem como informação, como uma informação recombinada de outras informações já existentes. Aí vocês têm um pouco ideia, pensam fazer, ou como lidam com toda essa série de imagens midiáticas, e aí já dialogando entre 2 campos que estamos aqui presentes, um campo mais da arte, um campo mais da comunicação. Vocês têm algum tipo de trabalho que lide com todo esse universo de imagens que estão disponíveis ali, que as recombine, retrate de outras maneiras, enfim, que as recicle, que tem algum tipo de interesse por esse lado? Estou falando de imagens de mídias mais tradicionais, do universo de imagens que dia a dia se produzem por celulares, em redes sociais, imagens
câmeras de segurança, ou seja, esse universo tão forte de imagem que se produzem. Você tem algum tipo de intervenção, digamos assim, de recombinação flusseriana ou interesse nesse tipo de imagem? Eu acho que o interesse, sim, né? Acho que... O quê? Aquela performance que você se apropriou das imagens. Tá. Eu acho que tenho esse interesse. A gente já teve algumas experiências de trabalhar misturando alguns tipos de imagem. A gente teve uma performance em que eu trabalhava com algumas fotografias, né? E era usando essas fotografias também para criar outras imagens em tempo real. A gente tem buscado também cada vez mais outras formas de criar a imagem. Eu acabo ficando muito no campo do vídeo, né, dessa imagem em movimento, dessa imagem capturada. Mas eu tenho sim, né, esse interesse e tenho tentado trazer outras formas de imagem, né? Então a gente está produzindo agora um trabalho com o Chico Machado que tem os espelhos, né? Então a gente tenta trazer outras formas de imagens. Agora, em relação a celulares, internet, a gente nunca trabalhei especificamente, né, com essas imagens, né? E acho que uma questão que passa, né, por exemplo, nessa performance que a Alessandra, ela coletou uma série de fotografias, né, e essas fotografias elas eram impressas e ela filmava essas fotografias em tempo real e ia dando movimento para essas imagens estáticas e distorcendo e trabalhando em tempo real, manipulando alguns filtros. E uma ideia que sempre está presente, que a gente tem buscado cada vez mais enfatizar, é como dar materialidade para essas imagens. Então, a gente não tem tanto interesse em trabalhar dentro do computador de uma forma fechada, mas cada vez mais tentando encarnar essas tecnologias, né? Então, trazendo sempre a questão do tempo real e cada vez mais explorando formas de projetá-las que dê corpo, de fato, para essa imagem, né? Essa experiência que a gente está agora em processo é justamente trabalhar com a ideia da reflexão, né? Então, não projetar a imagem diretamente do projetor, mas passar ela por uma série de jogos de espelhos, por espelhos que são deformáveis, e buscar sempre dar algum corpo para esse lugar que é incorpóreo do digital, né? Acho que é um pouco aonde a gente está investigando esse lugar. Então, sim, a gente se interessa, sim, por essa questão da apropriação, mas pensando sempre como que a gente também dá corpo para essas imagens, como que essas imagens elas saltam da tela ou elas dissolvem a tela, né? Como que a gente consegue levar elas para esse ponto da materialidade. Acho que podemos ir encerrando. Mais alguma questão na plateia? Eu queria agradecer muito a Alessandra e Felipe por vocês nos trazerem, vocês colocaram na questão do artista como aquele que cria e que inventa formas de inventar, cria formas de criar. Eu acho que no trabalho que vocês nos apresentaram está essa sensibilidade e esforço de criar imagens e de criar as formas de criar essas imagens. E para nós, neste espaço da Semana da Imagem na comunicação, ter essa abertura, esse lugar da imagem como um território onde tão inacabado, um lugar onde entrar e despertar os sentidos e interagir de outras formas, foi também uma abertura para um lugar diferente ao nosso habitual de entrar nas imagens. Por isso, muito, muito obrigada por ter estado conosco hoje à noite. E, gente, eles nos deixam um livrinho que a Cristine está... Como é que é mesmo, Cristine? É para sortear? Do tipo... do tipo, tu pensa um número, vocês que criam a forma de criar, criem
Não sei como a gente sorteia. Não sei se escrevendo o nome de cada um. Sorteado. Alguém que nasceu em fevereiro, por exemplo. Ah, tá, entendi. Posso inventar a forma de inventar? Alguém nasceu em fevereiro? 29 de fevereiro? 28 de fevereiro? Ninguém nasceu em fevereiro? Bom, a gente vai reunir o livro Extremidades, Experimentos Críticos, aos nossos livros que aqueles que não têm, a gente está distribuindo também os livros do grupo de pesquisa para os que queiram levar e conhecer um pouco mais o trabalho do grupo de pesquisa. Então, talvez o primeiro a chegar pode ser assim, Acho que é melhor. o primeiro a chegar nessa fila aí vai levar também, vai levar o Extremidades e os outros. Foi o que eu pensei, Gente, o ganhador do sorteio foi a Biblioteca da Unicinos. Então, muito obrigado a todos também por ter acompanhado até aqui o evento, por estes dias compartilhados na Semana da Imagem, e nos encontraremos em maio do ano que vem, na 17ª Semana da Imagem na Comunicação, que já saberá um pouco mais adiante em que consistirá. Mais uma vez, muito obrigado por ter compartilhado conosco este Obrigado, momento. gente, que agradece pelo convite e pela presença de todos e todas. Obrigada mais uma vez, Sônia, pelo convite. Obrigada. Boa noite.